Estamos aqui com o candidato Armando Monteiro Neto, da coligação Pernambuco Vai Mais Longe. Tudo bem, candidato? Tudo bem. Candidato, eu queria começar a nossa entrevista falando um pouco de educação, que tem sido uma bandeira que o senhor tem levantado durante a campanha. Pernambuco paga atualmente o piso salarial para os professores do Estado, que é de R$ 1.782. Só que isso não tem sido suficiente, porque alguns professores reclamam dessa defasagem salarial. Só em termos comparativos, aqui mesmo no Nordeste, a Paraíba paga R$ 2.112 a um professor de piso e em Sergipe recebe R$ 2.334. Isso faz com que os professores procurem e tenham mais de um emprego e trabalhem desmotivados, cansados e termina afetando o rendimento dentro da sala de aula. O que é que o senhor pretende fazer para resgatar esse prazer de dar aula do professor e, consequentemente, melhorar a qualidade de ensino público aqui no Estado? Olha, sem dúvida nenhuma, você valorizar e qualificar o magistério é um pilar fundamental de qualquer processo de melhoria do desempenho da área educacional. É um pilar fundamental, você ter o magistério motivado. É você cuidar melhor de quem cuida dos nossos filhos. E, sem dúvida nenhuma, a estruturação de um plano de cargo e carreiras é um elemento fundamental. Nós entendemos que nesse processo há de se registrar que nós precisamos criar um modelo cooperativo, ou seja, Estado e município, para que nós possamos dar uma virada na educação em Pernambuco. Nós temos que criar o que eu chamo o padrão pernambucano de educação. O que significa isso? Melhorar o desempenho no ensino básico, que é um elemento fundamental. Sem uma boa base, você não vai poder ter alunos com bom desempenho no ensino médio, e o ensino médio também nos coloca o desafio de conectá-lo crescentemente com o ensino técnico. E aí nós precisamos oferecer, o Estado pode oferecer aos municípios um suporte técnico-pedagógico, um modelo de gestão pedagógica. Por exemplo, há experiências aqui no Nordeste que indicam uma experiência muito exitosa com a adoção de uma matriz curricular única, com um conjunto de incentivos para que os municípios possam ter um bônus quando tem um melhor desempenho na educação. Por exemplo, usar a cota-parte do ICMS que é transferida para o município para premiar aqueles municípios que apresentam um melhor desempenho. Portanto, melhorar o desempenho da educação significa valorizar o magistério, oferecer um plano de cargo e carreira, mas não apenas isso, um programa de formação continuada dos professores, para que eles possam estar permanentemente aprendendo e desenvolvendo novas competências e, portanto, podendo melhor desempenhar o seu papel, que é fundamental na educação. Candidato, vamos falar agora um pouquinho da área de saúde. A gente notou que foi feito um grande investimento na área de infraestrutura aqui na saúde do Estado. Foram construídos 3 hospitais, 15 UPAs, 9 UPAs especialidades pelo interior. Mas a população continua reclamando da demora no atendimento, da falta de médicos, da falta de enfermeiros, da falta de técnicos de enfermagem. O que é que o senhor pretende fazer para melhorar esse quadro da saúde? Olha, isso evidencia que o problema da saúde não se resolve apenas com a construção de hospitais. Nós precisamos ter profissionais nessas unidades novas e poder, dessa forma, proporcionar um bom atendimento à população. Há registros de unidades novas que foram entregues à população, sejam dos hospitais ou de UPAs especializadas, que não tem pessoal às vezes. O senhor vai fazer concurso? Você chega e não tem o pessoal qualificado para fazer o atendimento. Então a questão da saúde não é apenas construir hospital. A questão da saúde implica em planejamento, gestão e, sobretudo, uma prioridade à atenção básica. Eu digo o seguinte: saúde se faz na atenção básica. É a orientação do padrão alimentar, é o atendimento de doenças para que se evite doenças crônicas e degenerativas. No hospital você já cuida da doença. Nós precisamos valorizar a atenção básica e, evidentemente, articular melhor a rede de hospitais existentes dentro de um planejamento que foque a questão da regionalização,
na oferta de leitos e a categorização, ou seja, o tipo de hospital que você vai poder, dentro da rede, articular. Hoje existe um problema que se constitui numa verdadeira epidemia, que é essa questão das motos. O problema dos acidentes de moto gerou uma demanda nova para o sistema na área de traumatologia. É preciso ter um hospital, uma unidade em Pernambuco de referência nessa área de traumatologia. Por outro lado, quando você dá valoriza a atenção básica, há uma demanda maior de exames. E nós temos hoje um problema sério, que é poder assistir a população com os exames que são necessários. Às vezes, o paciente fica muito tempo esperando pelo diagnóstico e pelos exames. Portanto, a questão da saúde em Pernambuco implica em articular a rede, oferecendo, sobretudo no interior, soluções para a chamada demandas de média complexidade, mais investimento na atenção básica e, a médio prazo, nós precisamos valorizar, sobretudo, a interiorização da residência médica. O senhor pretende fazer concurso? Porque há uma defasagem tem hospital, mas faltam profissionais. Como é que o senhor pretende solucionar essa equação? Olha, essa equação tem que ser solucionada com concurso e com investimento na qualificação do pessoal. Eu devo dizer que na área de enfermagem, Pernambuco tem até uma boa oferta de profissionais. Nós precisamos qualificá-los sempre, porque esse processo também implica numa atenção permanente em termos de formação, mas o grande problema é a cobertura de médicos. Por isso é que eu defendo mais médicos que o governo federal fez. Mas nós precisamos em Pernambuco de um mais médico que valorize o profissional de Pernambuco. E aí nós temos que investir na residência médica, interiorizar a residência médica. O que significa isso? Poder formar profissionais nos hospitais do interior, na residência. Ampliar a oferta de cursos de medicina no interior também. Isso é possível. Mudando um pouco de saúde, vindo para a segurança, segurança é um assunto que permeia a cabeça de todos os pernambucanos, porque o Estado sempre foi tido como um Estado violento. Em 2007 foi criado o Pacto pela Vida, candidato. E esse pacto atingiu os objetivos de reduzir o índice de criminalidade no Estado. Só que o que a gente tem observado é que nesse último semestre, no primeiro semestre de 2014, o índice de crimes violentos, letais e intencionais, que são os homicídios, tem aumentado. Só para a gente ter uma ideia, no ano passado foram 1.600 homicídios, esse ano já pulou para 1.752 assassinatos. O senhor pretende manter no seu governo o Pacto pela Vida e como o senhor como o senhor quer melhorá-lo? Olha, o Pacto foi uma experiência exitosa, o modelo institucional do Pacto. Eu acho que o Pacto tem que virar política de Estado. Agora, o Pacto, como todo processo, precisa ser permanentemente aperfeiçoado e reavaliado. Nós precisamos monitorar as metas e precisamos resolver alguns problemas sérios. Essa sensação de insegurança que você coloca, eu percebo, há uma grande inquietação nas cidades do interior, nas pequenas cidades, nas vilas, com o recrudescimento da violência. Você falou dos crimes de homicídio. Claro que a vida é o bem mais precioso, mas existe uma escalada de criminalidade, por exemplo, na área dos crimes contra o patrimônio. Assaltos, sequestros, roubos. Há um clima de insegurança. Agora, há constatações que nós temos que fazer. Os efetivos são muito pequenos. Nós temos regiões do estado em que, num turno, você tem 20 policiais. Eu não estou falando de um município, eu estou falando de uma região do estado. E como é que o senhor pretende resolver Há esse situações, por exemplo, de delegacias que não funcionam no final de semana. Eu vou dar um exemplo. Em São Caetano, no município de São Caetano, se houver uma ocorrência no fim de semana, você tem que fazer o BO em Belo Jardim. Ora, o que nós precisamos, evidentemente, é poder aumentar os efetivos, redistribuir os efetivos, e há toda uma ação também para motivar os profissionais e os agentes da área de segurança. Como o senhor pretende motivá-los? Eu motivá-los no plano, vamos dizer, das carreiras, da remuneração, de um sistema de bonificação por resultados.
porque é algo perfeitamente possível de fazer. O que não podemos é ficar achando que o pacto em si resolveu o problema. Veja, mesmo nos crimes de homicídio, Pernambuco ainda tem uma média 50% acima da média nacional. Nós temos quase 40 homicídios por 100 mil habitantes ano. No Brasil, a média é 26. No estado de São Paulo é 10. E há alguns países do mundo em que esse número é inferior a 2 por 100 mil habitantes. Então nós temos muito o que fazer na área de segurança. Isso envolve também um esforço de gestão, de capacitação de quadros, para que se possa alcançar resultados mais efetivos nessa área. Candidato, falando agora de mobilidade urbana, o pernambucano que mora principalmente aqui na região metropolitana do Recife está reclamando muito do trânsito. Perde-se muito tempo ou no seu carro se deslocando ou dentro dos ônibus porque o trânsito não anda. BRT foi entregue pela metade, projeto de navegabilidade do Rio Capibaribe não saiu do papel. Como é que o senhor pretende convencer o seu eleitor que o senhor vai resolver a questão da mobilidade aqui na região? Olha, eu acho que a questão da mobilidade nós temos que completar e terminar as obras que estão em curso, porque tem recursos para essas obras e o bom senso indica que os corredores, os BRTs, representam uma solução possível. 2 corredores de transporte, o norte e sul, o leste e oeste. Nós atrasamos, infelizmente essa obra foi delegada ao Estado, houve um atraso na execução das obras, mas eu acho que temos que concluir os 2 corredores. Nós podemos melhorar a oferta de trens no sistema de metrô de Pernambuco, por exemplo, melhorando a frequência e renovando os trens, os equipamentos. Nós podemos ampliar essa oferta de modo a transportar no sistema existente 500 mil passageiros dia, e nós precisamos fazer um planejamento dessa situação da mobilidade a nível metropolitano. Isso não é uma questão que você trata apenas a nível municipal. É preciso valorizar um conselho metropolitano para cuidar de mobilidade, de infraestrutura urbana, desse planejamento integrado que nós precisamos promover. O Brasil descuidou da questão da mobilidade. Veja o tempo que nós passamos sem fazer uma grande aposta no transporte coletivo. Nós estimulamos e incentivamos o transporte individual, criamos um sistema de subsídios, a meu ver, errado. Nós éramos para estar subsidiando o transporte coletivo e não estimulando o uso do transporte individual apenas. O senhor pretende aumentar esse subsídio? Nós temos que fazer, esses subsídios se dão sobretudo na esfera federal, mas nós precisamos criar um sistema em que, através de um pacto metropolitano, o Estado também possa oferecer uma contribuição para a melhoria do sistema de transporte coletivo. Esse é um ponto fundamental. E no planejamento urbano, aí não são soluções de curtíssimo prazo, pensar em algumas alternativas que podem ser oferecidas para melhorar essa situação. Candidato, nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria só fazer mais uma pergunta. Pernambuco tem crescido muito no cenário econômico. Inclusive, muitas vezes, o PIB do Estado tem sido maior do que o PIB nacional. E isso requer uma qualificação maior das pessoas que trabalham aqui, que estão aqui no Estado. Que ações o senhor pretende fazer para qualificar essas pessoas, para não importar a mão de obra de outro lugar e para que essas pessoas, por não ter qualificação, saiam do Estado? Olha, eu quero lhe dizer que nós temos 2 desafios. Crescemos mais, tivemos um crescimento acelerado, mas esse processo revelou fragilidades, infraestrutura e formação de mão de obra. Nós precisamos investir nessas 2 áreas. Se não investirmos em infraestrutura, Pernambuco vai ficar garroteado no seu crescimento. Então, para investir em infraestrutura, precisamos de mais parceria com o governo federal e precisamos trazer recursos e investidores privados para, através de parcerias, ampliar os investimentos em infraestrutura. E na qualificação que você falou, ampliar os programas de formação e qualificação. Temos o Pronatec, que é uma boa experiência. Já temos 340 mil matrículas em Pernambuco. O Sistema S, que vem respondendo também de forma cada vez mais efetiva. Precisamos articular esses programas e, sobretudo, oferecer programas que possam
corresponder às demandas regionais de Pernambuco. Para cada vocação econômica do interior, nós precisamos formar quadros compatíveis com essas vocações. Candidato, muito obrigado por sua presença aqui no Jornal do Comércio para a nossa entrevista na TV JC. Até a próxima. Obrigado.